Oi, tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê. Neste vídeo aqui, gente, eu vou iniciar, tá? Uma produção da terceira passadeira que eu fiz e ela foi em florzinhas brancas, 5 florzinhas brancas, é uma mini passadeira, na verdade. E o meio dela tá com verde menta ou verde água, tá? Só que o que aconteceu, gente? Eu levei o material todo lá pra loja, pensando que eu ia ter tempo, né? Pelo menos em algum momento de fazer a passadeira, mas eu não tive tempo, em momento algum, de pegar, tá? Mas por que que eu tô fazendo esse vlog? Eu já tô fazendo essa abertura aqui com vocês? Porque amanhã, lá na loja, eu vou ver se eu tiver um mínimo de tempo lá, eu já vou mostrar pra vocês lá na minha mesinha lá da recepção. Só que a mesa lá é preta, né? O miolinho da passadeira, tá? Que eu já tenho pronto. E vou dar continuidade. Eu levei umas cores assim, candy colors. Então eu vou fazer de salmão, azul, piscina, claro. E levei um branco. Mas eu tô querendo fazer o bico final, gente, de rosa. Rosa pink. Pra ver se dá uma acordada lá naquelas cores, tá? Ah, e amarelo bebê. Então tá, o miolinho verde, aí eu não sei qual vai ser a sequência das cores, tá bom? Mas eu vou entrar lá com o amarelo bebê, o salmão e o azul piscina. E pretendo dar uma continuidade com um bico no rosa. Mas aí, assim, essas são as minhas primeiras intenções, né? Vamos ver de acordo com o que eu for fazendo, como que vai ficar lá a peça. Porque o verde, eu só penso em combinar verde assim, com branco, com cinza, talvez verde com verde, ou verde com tons de bege. Mas aí eu não tenho mais outro verde para agregar. Então, como eu tô querendo trabalhar com os cones abertos, eu até tenho um verde clover, que eu poderia abrir para poder agregar. Mas eu tô querendo deixar esses meus cones fechados para eu fazer produções que são produções maiores, como por exemplo, eu abro um cone de 600 para fazer de repente um jogo de banheiro, né? Ou para fazer um jogo de passadeira, né? Porque eu vou precisar fazer jogo de banheiro lá para a loja sim, tá bom, gente? Então é isso. Estou vindo aqui somente para dar essa aberturinha para vocês. Tá legal? Fica comigo que já já teremos novidades. Então, pessoal, só para vocês verem aí, né, levei para loja esses cones, tá? Salmão, esse azul piscina claro, o branco e o amarelo bebê. Porém, gente, eu recebi arrematei tudinho aí, tá? E vou começar, né, com o salmão, depois eu pretendo dar continuidade com as outras cores. Sendo que eu recebi uma encomenda, uma cliente pegou aí um par de tapete que ele tem o início com esse amarelo bebê. Então eu retirei o amarelo bebê da produção, tá bom? Então, pessoal, é madrugada, tá? De sábado para domingo, do dia 26 pro dia 27, se eu não me engano, tá? E acabou que eu retirei aqui, daqui, tá? A minha produção o amarelo dessa produção. Eu em algum momento pensei em vir com o salmão, depois do verde, aqui eu viria com o amarelo e eu finalizaria com um bico nesse azul, apesar de que tem aquela situação de azul lá na loja que não tem tanta saída assim. Mas talvez aqui, nessa junção de candy colors, né, que são essas cores docinhas, né, eu talvez consiga essa venda aí, né, apesar de que o meu jogo de banheiro lá, novidade. Meu jogo de banheiro Candy Colors ficou bastante tempo para sair, né? Mas vamos ver. Tudo na vida é um teste, né? Não vendi ainda nenhuma passadeira, porém todas as duas passadeiras foram super bem elogiadas, né? E inclusive vendi um tapete lá, que seria amarelo com o ferrugem, tá? Que na verdade o nome dele é o Ferrugem dos Barbantes Lima, tá? E
que acontece? Retirei aquele amarelo lá da produção porque a cliente ficou entre a passadeira com o finalzinho em telha e levar aqueles 2 tapetinhos com amarelo com ferrugem. Só que assim, tudo bem, são tons terrosos, mas na verdade um tom não tem nada a ver com o outro. Daí eu ofereci para ela a seguinte situação: ou eu fazia para ela uma passadeira para combinar com aqueles 2 tapetes, ou ela levaria a passadeira e eu faria algum tapete que combinasse com aquela passadeira que ela queria levar. Apesar de eu não ter mais quase nada. Então, assim, fiquei torcendo mesmo para ela levar os tapetes e eu tentar fazer a passadeira através do tapete. Porém, eu vou fazer a passadeira, mas com o bico do tapete que ela levou para fazer uma junção, tá? Das 3 peças. Mas aí isso eu vou entrar com ele em outro vídeo, só estou falando aqui que é para explicar por que o amarelo saiu dessa produção e então entrou realmente o rosa, que era a minha ideia inicial, finalizar com um bico rosa, tá? Aqui eu já tenho 9 carreiras de crescimento, né? Pós-square aqui, inicial, pós essa pré-base, né? Com a primeira base já venho com 3 carreiras, depois eu acrescento mais 3 e 3, que é como eu fiz as outras 2, né? Agora eu quero vir com a 10ª carreira, fazendo uma carreirinha em branco para dar aquele destaque, assim como eu fiz nas outras 2, e vou vir com um bico de acabamento no rosa, igualzinho ao bico que eu fiz das outras passadeiras, que foi aquele bico do tapete da Rai, né? Que seria aquele bico de leque invertido com 2 picô, tá bom? Então eu volto com o meu tapetinho já concluído, tá bom? E torcendo para que alguma cliente adore, né? E que ele tenha sua dona, tá? Ele, assim, é um candy colors, mas é um candy colors que tá um pouquinho mais vivo do que os outros candy colors, que é feito com tudo com bebezinho, né? Esse verde aqui tá um pouquinho mais forte do que o verde bebê. Ele tá um pouquinho mais verde menta. Esse salmão também tá bem aceso junto com essas cores. E esse azul não é azul bebê, ele seria um azul piscina claro, tá? Vou vir com branco, que vai dar um destaque, que o branco, quando a gente coloca perto do azul e do rosa, ele dá ele acende bastante o tapete. Vou vir com branco, que é para fazer a junção aqui com a flor, tá? E depois o bico de acabamento no rosa. Vamos lá. As marcas das coisas, né? As marcas. O branco crochética, verde Boing Aviamentos, verde água crochética, salmão criativa, azul turquesa claro ou azul piscina, ou eu acho que no nome deles lá é aquamarine, tá? Se eu não me engano. Aquamarine crochética. Esse rosa é da Anhanguera, tá? Pink da Anhanguera. E vou vir com ele para finalizar. Aguarde aí um pouquinho que já eu volto com esse resultado completo para vocês. Gente, estou amando o resultado desta peça. Voltei aqui para mostrar para vocês como eu estou, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. E agora eu vou entrar com com o bico, tá? Fazer uma carreira fechada agora de rosa e já vou dar depois as 2 últimas, são 3 na verdade, carreirinhas, tá? Será uma de bico fechado, ó. Iniciando o bico, gente, vou começar uma de carreiras totalmente fechada, depois eu vou vir fazendo aquela quantidade, né, de 5 pontos altos, dando um espacinho, para finalizar com aquele lequezinho com picô, tá bom? Gente, tô gostando demais. Tô passando a mão, mas assim, por mania mesmo. Mas não tem necessidade nenhuma de passar a mão. Tô amando mesmo. Vou pesar aqui só pra gente ver. Porque era pra eu ter pesado antes, pra eu saber quanto eu gastei aqui nessa quantidade de branco. Meu branco crochética acabou, tá? E eu fiz uma nova compra na crochética.
Então, provavelmente, mais pra frente, vocês vão ouvir falar de novo aí de branco crochêtica, se Deus quiser. 270 é o que eu tenho até o momento, tá? Antes de fazer o bico. Volto com o bico finalizado. Bom dia, pessoal. Então, hoje, segunda-feira, dia 28/7, a pessoa quer finalizar as peças. Eu quero terminar o meu crochêzinho. Mas estou fazendo um favor aqui para uma amiga que emagreceu demais. E estou fazendo, ó, acabei de cortar. Vou fazer, ó, bainha em 3 calças. Aproveitar que é tudo preta. Aí já me empolguei para fazer umas coisas minhas aqui que eu preciso fazer uns acertos. Uma blusinha que eu já tenho há alguns anos e que a gola era muito apertadinha, que eu tô com todos no mesmo tema. Gola muito apertada. Aí eu tirei essa golinha aqui de uma outra blusa ali que eu tô desfazendo para fazer uma outra situação. Vou aproveitar essa golinha e vou pôr aqui, vai ficar meio moderninha e acho que eu vou amar. Aproveitei um short que eu fiz aqui, um macaquinho há um tempo atrás e desfiz o macaquinho e fiz da parte de cima uma blusinha. E aí depois eu larguei o short pra lá porque nessa época essa minha máquina não tava muito legal. Então assim, os pontos não estavam ficando assim muito bonitos. Aí agora eu acabei de tirar o zíper aqui, vou eliminar esse zíper, costurar aqui direitinho e vou colocar um elástico somente aqui na ponta, fazer uma dobrinha, um elástico largo, vou fazer uma dobrinha e tá pronto mais um shortinho aqui, pelo menos pra eu ficar em casa, arrumadinha. Segunda peça minha, ó, 3 de minha amiga, já tô na segunda minha. Comprei essas 3 blusinhas naquela empolgação do R$25 a blusinha. Tamanho único. Mentira, não era tamanho único, era tamanho M. E eu sou GG, né? Mas na hora lá me empolguei, tava comprando uma camisa e resumo, né? Do 25 passou para 75, aquela coisa que a gente se arrepende, mas a gente já fez. Voltei mesmo pela coloração dessa blusa aqui, que eu sou apaixonada, difícil de encontrar. E já tive uma blusinha de gola alta um tempo atrás, foi uma nostalgia. Há anos atrás, quando eu era bem novinha, adolescente, eu amava aquela blusa. Quando eu vi, falei, caramba, tá me lembrando tanto uma blusinha que eu tinha de gola alta, mas ela era manga 3/4. E eu não sei por que não fazem mais blusa de manga 3/4, porque eu adoro. Aí, resumo, tive que tirar a golinha, porque eu coloquei pra lavar que elas estavam com um cheiro assim de guardada, sabe, assim, de guardada na loja. Olha o tamanho da gola pro tamanho da gola. Ficou uma coisa muito apertadinha. Então, vou eliminar, né, a gola alta. Vou ter que fazer uma costurinha aqui. Vai ficar pela metade, vai ficar uma golinha assim, ó, bem pequenininha agora. Mas pelo menos eu vou poder usar a blusinha. Já paguei 2 parcelas, porque foi dividido em 3 e até agora eu não consegui fazer isso. Só tinha colocado para lavar. E vou fazer a mesma coisa nas 3, tá? Essa aqui também é linda. Ela não é vermelha, tá? Ela é um telha, gente, mas é um telha muito bonito, perdi até a golinha. Então aqui é um telha muito bonito, vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Todas elas, cortei, vou costurar aqui do ladinho e ela vai virar metade do que era, mas pelo menos eu vou poder usar, porque é um tipo de blusinha que eu uso quase todos os dias para trabalhar, fica ótimo de legging, ótimo de jeans. E na preta, a mesma coisa. Que uma blusinha preta nunca é demais, ainda mais de gola alta. Paguei R$25 por cada blusinha. Me arrependi muito. Mas vou resolver esse meu problema aqui agora. 3 peças. 4, 5, 6, 7, 8 peças. Que eu vou consertar aqui agora. 28 de manhã, antes de fazer 2 bicos de acabamento que eu tenho que fazer em 2 passadeiras. Então, voltei aqui cheio de gracinhas, gente. Cheio de gracinhas. As calças eu já embalei, né, pra deixar lá pra minha amiga. Aqui tá aquela bermudinha que eu mostrei pra vocês, ó, que era meu gato já, assim, tripudiou, né. Tava em cima da cama, então ele já pulou, repulou, andou. Então, como tá guardada há muito tempo, eu vou ter que colocar pra lavar, mas eu vou usar em casa mesmo. Aí aqui, ela é uma bengaline, eu coloquei aqui um elásticozinho, pra ela entrar, porque ela já é um tecido que estica. Mas se por acaso aí
a câmera estiver mostrando alguma coisa manchadinha pra vocês, é de ficar guardada, tá? Que ela nunca foi lavada. Eu tinha feito um macaquinho, depois eu não gostei, aí cortei, tirei a parte de cima, virou tipo um top, aí depois acabou que eu dei pra alguém, não me lembro quem. E aqui estão as blusinhas, gente, aqui ó, recuperei, tá? Apesar de que são novas, mas já não vão aparecer assim tão novas, né? Porque acabou que eu coloquei essa golinha, que ficou como se fosse uma golinha de t-shirt mesmo, né? A manguinha ainda tá um pouquinho apertada, mas eu deixei assim mesmo, tá? Ficou dando esse defeitinho aqui, porque eu tive que unir um no outro. Aí um eu consegui camuflar aqui, o outro só depois que eu me liguei que eu tava fazendo assim. Mas aí eu já tinha feito. Essas aqui estão lavadinhas. Porque como eu falei, eu comprei, mas eu acho que a loja tava assim com um cheiro de guardado, sabe? Aí eu já cheguei e coloquei pra lavar. Foi quando encolheu tudo e a gola ficou uma gola assim me enforcando. Daí eu abaixei aqui mais 1 centímetro. Não é mais gola alta, tá? É uma blusinha normal. Eu adoro blusa gola alta, mas não ficou mais. Essa aqui também era uma blusa gola alta. Essa daqui era até da Renner. Aquela ali não, uma lojinha tipo da China, chinês, que eu comprei lá em Madureira. Essa daqui eu comprei na Renner, mas já tem alguns anos, tá? Deve ter tipo uns 3 anos. Mas se eu usei umas 2 vezes... Ai, vou fechar aqui a janela, que meu gato tava aqui na janela, não queria sair. Aí eu não tava a fim de ficar implicando com ele, porque senão ele pula aqui em cima da mesa. E tá uma barulhada danada, porque já são 4h30 da tarde. Então as pessoas começam a voltar do trabalho. Mas aqui, ó, essa aqui que vai ser a golinha pro lado certo, tá bom? Ficou assim, tá? Então, gente, não é uma Brastemp, não sou profissional de costura, mas eu tenho uma máquina normal. Eu tenho até uma overlock, mas ela não tá funcionando legal. Então tem que mandar ver, e eu nunca mando. E tenho essa daqui que é uma maquininha caseira mesmo, ó, que faz o overlock, tipo, que faz o zigue-zague. Do zigue-zague depois eu só uso o pontinho mesmo o ponto reto para poder finalizar, tá bom? Bem simplesinho, bem facilzinho, é a mesma customização, mesma reforma no caso. Eu fiz em todas, tá? E elas ficaram assim, com essa golinha. Essa daqui eu lavei e não sei porque ela ficou com essas tiras em branco. A gola tava até com as tiras todas em branco. Não sei se foi o amaciante ou o sabão em pó, porque na verdade eu uso sabão líquido, não uso em pó. Não sei por que deu essa situação. Aí eu coloquei, já estava até com elas penduradinhas, mas aí eu resolvi ir lá pegar, só pra não falar assim pra vocês, ai, fiz tudo. Mas não é nada, nem nada, ó, são 4 blusinhas que voltaram pra ativa. Essas aqui na verdade nunca entraram na ativa. Essas aqui eu nunca tinha usado, nunca usei, mas elas agora estão prontas para serem usadas, né? Para trabalhar assim tranquilamente, se duvidar até para dar uma voltinha. E essa bermudinha aqui eu vou colocar para lavar agora, né? Que é um shortinho que estava parado e agora virou um short, pelo menos para eu andar dentro de casa. Porque na verdade, o que eu não gostei desse macacão? Porque ele ficou muito transparente, tá? Nessa bengalinha. E na época que eu falei, eu tava com uma outra máquina, isso já tem muitos anos, tá? Que isso aqui tá parado. E essa minha máquina, ó, tava com uma costura péssima. Aí acabou que eu falei, ah, não vou sair com esse negócio não. E aí ficou ali parada e agora eu mexendo pra ver se eu achava uma faixazinha pra fazer essa daqui. Eu achei ele, falei, ah, mas é agora que eu vou trazer ela pra ativa, porque acaba que eu fico em casa domingo, segunda e terça, então eu gosto de ter roupas mais confortáveis para estar em casa. E eu aprendi uma máxima, né, que é o seguinte, que a gente não é porque tá em casa que a gente tem que usar as coisas de qualquer jeito, né, a gente tem que usar em casa roupas que estão legais, né, pra se por acaso a gente tiver que ir no corredor, eu moro em apartamento, se tiver que ir pra rua, você não passa vergonha, né, eu tô com roupa de ficar em casa, mas você não passa uma vergonha. Então, e roupa rasgada, roupa manchada, isso tudo atrai energias negativas para nossa vida. Então vamos nos atentar para isso. Tá muito cheio de bolinha, tá rasgada, tá comprometida, o tecido já não tá mais legal.
Gente, joga fora. Doa. E o pior de tudo, a gente doa e as pessoas que recebem ainda utilizam durante anos, uma coisa que já não tá mais tão legal assim pra gente. Mas o conselho que eu te dou é esse: se você puder, entendeu? Doa, tá? E compra novas, ou passa alguma roupa que você já usa pra sair, mas você não gosta tanto, passa pra usar dentro de casa, que você vai passar a adorar essa roupa depois de um tempo. Só a gente começar a usar todo dia em casa. A roupa de casa é no corpo e lavando, né? Então, voltando aqui pra nossa história, meu tapetinho cresceu, hein? Então, essa passadeira aqui, ó, tá com 91 centímetros. Se eu não me engano, as outras ficaram com 88, tá? E acabou que, vamos lá, 91 por 47. Cresceu mesmo, dos dois lados. Amei. E então eu tô pedindo mais ou menos, tá? Eu tô entre 50 e 55, tá? Nessas passadeiras. Lá na loja, na verdade, eu tô cobrando 50. Não está arrematada, tá bom? Vamos ver quanto ficou pesando. Um total de 366. Não sei se aparece aí pra vocês, porque eu fico com essa luz aqui em cima. E, 300, vai ficar variando, porque tá longe. Deixa eu ver se aqui vocês pegam melhor. Não sei se vai aparecer pra vocês direitinho, mas eu acho que aparece sim. Não, aí fiquei embaixo da luz. Gente, que luz chata. Deixa eu fazer assim. Eu fico vendo que tô embaixo da luz o tempo inteiro. Tomara que apareça pra vocês. Aqui pra mim tá dando 367. 367, então eu posso cobrar até R$40, que eu não estou perdendo, tá? Cobro R$10 a cada 100 gramas. Então, eu estou pedindo R$50, e você vai dizer, Elisa, mas tem o seu trabalho, você não tá cobrando sua mão de obra, você só tá cobrando o que você retira de material. Sim, mas é como eu falo pra vocês, esse é um trabalho pra mim secundário, tá? Mas pra mim é ótimo, que por exemplo, a segunda-feira é minha folga, eu não tenho nenhum cabelo pra fazer nesse momento. Seria ótimo eu poder cortar um cabelo agora, eu cobro R$50 e eu já tenho esse tapete aqui na minha mão. Mas esse aqui é um trabalho que eu comecei a fazer ontem, finalizei agora somente isso, quer dizer, já fiz um favor pra uma amiga, fiz bainha pra 3 calças, já recuperei pra mim 4 camisas. Então, pra mim, não é um dia perdido, é um dia legal e é um dia que, nesse caso, como eu não cobrei pra fazer esse trabalho, né, de costura, é um dia que, além de eu recuperar pra mim as minhas roupas, eu também consigo produzir uma pecinha aqui que já está pronta para pronta entrega a R$50, tá bom? E quem se interessar nessa peça, ela ficou linda, tá? Candy Colors. Já falei em vários momentos do vídeo quais os materiais eu usei. Ela tá R$50 e o meu telefone é 21-979-026619. Eu estou entre Pilares e Del Castilho para entrega desse produto, tá bom? Aqui, por que eu falei que eu vim cheia de gracinhas? Nessa procura aí dos tecidos para fazer a reforma, eu achei o meu saquinho de pérolas que eu vivo falando com vocês. Que eu tenho, ó, mas são pérolas de cores variadas. Nossa, aqui ia ficar incrível, hein? Olha isso aqui, gente. Oh, meu Deus. Já chonei. Super chonei. Só que, gente, eu tenho medo de colar esse negocinho e não ficar. E a cliente lavar e soltar tudo, eu vou ficar chateada. E acredito eu que a cliente também. Vamos. Eu já colei isso em algumas t-shirts, gente, depois soltou tudo. Mas eu tava usando outra cola, eu usava uma cola de silicone para artesanatos. Essa que eu tenho agora é uma cola de lantejoulas e eu tenho uma outra cola de silicone também. Antes eu trabalhava com a NYBC, que é maravilhosa. Mas, gente, que vida que deu um negocinho. Deixa eu ver se pra vocês está aparecendo. Vou abrir um pouquinho aqui a câmera para chegar mais perto para vocês verem. Gente, que é isso? Ficou muito delicada, muito linda. Ela é muito linda, muito delicada. Tá bom?
Então vamos lá, gente. Curte, compartilha, comente. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Muito obrigada a todos que comentam no meu canal. Se você chegou comigo até aqui, me deixa um coraçãozinho rosa para eu saber que você chegou até aqui. Não precisa falar nada se você não quiser. Agora, se quiser falar, eu respondo todos os comentários, tá? E aceito todas as sugestões. Meu nome é Elisa Azevedo, você tá no Misto Arte Crochê. Até o próximo vídeo!